Boa tarde a todos, deputados e deputadas, a todos os presentes. Está aberta a sessão. Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Sessão especial para tratar das emendas apresentadas pelos senhores deputados e senhoras deputadas ao projeto de lei 365 de 2019, referente à mensagem 13 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Orçamento Anual de 2020 e da outras providências. Na verdade, recebemos as emendas, é o parecer, o relatório de minha autoria. Sendo assim, eu quero transferir a presidência da sessão para o vice-presidente e deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente. Pois não, deputado. Pela ordem, questão de ordem, como que quer o senhor. Pode ser? Claro. Senhor presidente, primeira versão do seu voto chegou às 13 horas de ontem. E a segunda versão, às 18 horas. Eu não estou dizendo que não é a mesma, porque eu não cotejei, mas a primeira foi às 13, a segunda às 18. Sabe, Vossa Excelência, que o número de emendas efetuadas foram bastante grandes. Para a gente fazer uma análise minudente daquilo que foi acatado e daquilo que foi rejeitado, é um trabalho grande. Por quê? A gente tem que ter cópia de todas as emendas encaminhadas e começar a cotejar, ler e verificar o porquê de cada coisa. Principalmente também que tem muitas subemendas geradas. Eu queria sugerir a Vossa Excelência, porque devia ser uma praxe, mas não é, que entre entregar o voto e fazer a reunião, se dê um prazo, que eu considero regimental, de 48 horas, porque não é um parecer simples. Eu entendo a boa vontade da sua assessoria, né, etc., mas a boa vontade da assessoria também bota todos os outros deputados numa condição precária de análise. Deputado Luiz Paulo, e a permissão do deputado Rodrigo Bacelar, já havia passado a presidência, mas, de fato, Vossa Excelência tem razão. Na realidade, a gente tem praticado aqui, devido ao volume de comissões e tudo mais, mas Vossa Excelência está absolutamente correto quando, evidentemente, destaca como algo peculiar, diferente dos demais processos habituais, onde, muitas vezes, até a antecedência é até dispensada, já vista, porque há discussão aqui rotineira, a gente, às vezes, toma ciência de determinado processo na própria discussão, mas, de fato, há um volume considerável de emendas, e sei que Vossa Excelência, assim como os demais, mas Vossa Excelência em especial, é um deputado muito zeloso e diligente, e, de fato, uma leitura apurada se faz necessária. Eu não fui o responsável pelo envio, muito embora o relatório já tinha sido lavrado há mais tempo, mas, de fato, corroboro as palavras de Vossa Excelência, e, se for o caso, eu peço para o presidente Rodrigo Bacelar que a gente possa adiar até a sessão, haja vista que haveria um estudo mais aprofundado. Eu ia fazer uma proposta, visto que nós temos praticamente 30 dias para encerrar os trabalhos legislativos, e a LDO tem que ser encaminhada a tempo para se aprovar a LOA. Eu queria que o senhor assumisse. Não, mas eu digo, a gente tem uma data ordinária em breve, já marcada. A gente pode mudar. Eu queria que o senhor assumisse, perante a comissão, que daqui para frente, principalmente que a próxima será a LOA, e a LOA costuma ter, às vezes, 1.500 emendas, que houvesse 1.000, 1.500, 2.000, 4.000, mas 50% dessas emendas, a gente não entra em detalhamento
que é indicações de investimento. Não há muito o que examinar. Se você depura isso, é que tem aquelas que são de texto, é que você precisa apurar mais. É que o senhor pudesse estabelecer como norma da Comissão de Orçamento que entregue o relatório, a reunião se dê um prazo de 72 horas. Perfeito. Por quê? Exatamente para a gente poder analisar com mais calma e não fazer essa correria. Perfeito. E que isso fique como norma para PPA, para LDO. As votações mais robustas, sem dúvida. Nas demais sessões, há uma dificuldade porque a gente tem tentado compilar os relatórios e muitos gabinetes não mandam ao mesmo tempo. Então, mais uma vez dizendo, de fato, a gente consegue até suprimir essa questão na discussão aqui. O nível das discussões e dos debates são de bom nível, não são apurados, e a gente consegue superar isso. Agora, de fato, Vossa Excelência está coberto de razão nessas votações mais relevantes, sobretudo as que versam efetivamente sobre orçamento, tomar uma cautela maior, talvez até maior que 72 horas. No mínimo 72, de repente, de uma semana para outra. 12 horas... Está corretíssimo. Até porque nós estamos dedicados... Ontem, de 2 às 6, eu fiquei sentado aí puxão de orelha na CPI. Puxão de orelha merecido e acatado, diria que por maioria, né? Unanimidade. Puxão de orelha por unanimidade. Então, sugiro que nós, então, como na próxima terça-feira, e temos tempo para isso, haveria uma sessão ordinária, e haja vista que estamos relativamente em dia, não em dia, mas estamos num bom calendário aqui com os processos ordinários, da gente transformar a sessão que vem nessa sessão específica, e isso não vai trazer prejuízo à pauta ou ao andamento da própria comissão, haja vista que os processos ordinários estão bem encaminhados. A gente tem trabalhado bastante. Então, queria botar em votação, permitindo a presidência que Vossa Excelência, então, encaminhasse a sugestão do deputado Luiz Paulo, para que a gente transfira essa sessão, então, para a semana seguinte. Então, a sugestão do deputado Luiz Paulo é como chegou um tempo exíguo e o volume de emendas é considerável, que a gente transfira para a próxima semana, para a próxima terça-feira, a análise. Márcio Pacheco, até sem. Com o voto do deputado Márcio Pacheco. Aprovado, apesar do correria, mas Vossa Excelência tem razão, deputado Paulo. É pertinente, chegou muito em cima da hora, para que nós possamos fazer uma análise melhor. Vai ficar para a próxima sessão? De qual dia? Terça-feira. Terça-feira. Deputada Zeidão. Aprovado, presidente, só que... Não, haveria uma sessão ordinária, mas a gente transfere a reunião ordinária e transforma na reunião específica para a LDO. Só que, deputado Luiz Paulo foi quem sugeriu. Então, por unanimidade... Eu queria, inclusive, senhor presidente. Presidente, seria bom convidar, já aviso de antemão, um suplente, porque eu estarei em Brasília, numa audiência da CPI da Enel e Light, da qual a nossa comissão foi convidada. Senhor presidente, até porque, nesse exame mesmo preliminar, eu encontrei no seu relatório 2 emendas acatadas, uma totalmente inconstitucional, que é a emenda que aglutina queria a sua reflexão. Não estou votando, não, que é a emenda 1 que aglutina 173. Olha o que está escrito. As receitas próprias das entidades e fundos especiais a que se refere o artigo 4º desta lei serão programados para atender preferencialmente, nesta ordem, os gastos com despesa de pessoal e encargos sociais. Me dá o parágrafo 4º da lei. Olha o que diz o parágrafo 4º. Para ficar no artigo 4º. A LDO abrangerá o orçamento fiscal de Seguridade Social referente à administração direta e indireta dos poderes, seus fundos e fundações instituídos, etc., etc. Nós sabemos que nós não podemos pagar pessoal no fundo judiciário. Nós não podemos pagar pessoal
no fundo do Ministério Público. Nós não podemos pagar pessoal no fundo da Assembleia. Nós não podemos pagar pessoal no fundo do TCE. E nem de algumas instituições do Executivo. Sem fazer também a entrar no mérito, mas me parece que é necessário, salvo o melhor juízo, na verdade, é preferencialmente. Sim, mas querido, no caso de impossibilidade, mas perdemos a preferência. Não, mas preferencialmente não corta o vício da invasão de competência dos poderes. Esse tema é exaustivo aqui discutido. O governador Pezão mandou para casa um projeto de lei querendo tirar recursos de todos os fundos. E sofreu uma derrota unânime, porque não tem nenhuma substância jurídica. Até a própria Constituição da República... Não como jurista, mas eu também sou criterioso, cético e refuto a utilização desse termo. Inclusive, no nosso regimento, quando dispõe a organização das comissões, bota aquele maldito sempre que possível, leonino, draconiano. Então, eu também refuto esse tipo de utilização de palavra preferencialmente, sempre que possível. Acho isso uma antítese da positivação da legalidade. Porque vai ser vetado para o Executivo e no dia seguinte um dos poderes vai derrubar. E eu não quero conestar isso. É justo. E a segunda... Especial. A segunda questão... Relevante a observação. A segunda questão... São 3 questões. Diz respeito ao artigo 17. A emenda 87 com 139. Botar essa sigla PDG. Tem que escrever que é Programa de Dispêndios Globais. PDG pode ser qualquer coisa. Pode ser até despoluição da Baía de Guanabara, pode ser programa de demissão garantida, pode ser qualquer coisa. Embora esteja descrito no caput, é acertado. Sim, querido, mas também sou avesso às siglas. Perfeito. Mas, e finalmente, perfeito. Um que o senhor teve... Pertinente. O senhor teve a maior boa vontade, mas, com o intuito de agradar todo mundo, tornou a 148 ilegal por total desrespeito ao regime de recuperação fiscal. O que nós combinamos aqui, em reunião presidida por Vossa Excelência, é que ia botar turismo. Isso, fruto daquela audiência com o deputado... Porque teria essa prerrogativa de que o turismo sem divulgação, ele inexiste. E aí poderia dar o sentido, como diz aqui o relatório do regimento, o artigo 8º da Lei 159, demonstrada a utilidade pública. Mas aí engataram aqui promoção da cultura, da economia criativa, etc., que eu admiro muito, mas contraria a norma. A justificativa dos deputados era que isso, de certa forma, corroboraria, incrementaria o turismo, ainda que de forma acessória ou indireta. Mas tudo ajuda a incrementar o turismo, mas não é verdade, não pode. E o que poderia, e que eu queria sugerir, inclusive porque teve aqui o secretário aliás, um bom secretário da Controladoria Geral do Estado, é botar o combate à corrupção. Por quê? Porque está coberto na área da segurança pública. Perfeito. Salvo para as áreas de segurança, saúde e educação do trânsito, e outras demonstradas de utilidade pública. Então, a ideia é suprimir as demais... Deixar o turismo, botar a segurança pública em homenagem aí ao secretário e retirar o resto. Isso é que eu peguei... Prudente, perfeito. Aí eu quero ler todas as outras, porque eu entendo que o intuito é aproveitar o máximo de emendas possíveis. Mas... Tá certo.
também a gente aprovar aqui algo que vai ser vetado. Perfeito. E depois gera aquele de querer derrubar o veto, aí o poder vai e ajuiza. Hoje, na reunião preliminar lá sobre o FISED, eu fiz esse adendo aí, que a gente tem que se ater, de fato, ao tecnicismo, por mais que possa parecer enfadonho algumas vezes, mas é necessário. Então, tá correto. Eu falei do prazo seguinte, porque com o prazo, eu não faria essa intervenção aqui. Eu procuraria, conversaria com o Silvio. Então, acho que diante da deliberação, marcada para terça-feira, anotadas as prudentes e sábias observações do deputado Luiz Paulo, agradecendo também e aproveitando também para que a gente reforce ali o convite para os suplentes, haja vista a ausência justificada da deputada Zeidan. Está encerrada a sessão. Muito obrigado, senhores deputados. Até daqui a pouco.